Deixa eu te dizer, eu vi como que um carretel sendo liberado. Tem algo que você está esperando, algo que está preso. Enquanto você adora o Senhor no Brasil, tem algo que você espera, algo que não está liberado ainda. E o Senhor diz, está liberado, é teu, está liberado. O Senhor liberou para ti isso, o Senhor liberou para ti. Ele me disse que está liberando e liberou. Sabe, eu gosto de pescar e eu tenho uns plugs e eu jogo e ele vai na medida em que eu permito, porque eu posso ter, a minha carretilha tem 3 freios e eu regulo os freios. Então se eu quero dar uns lances mais perto, eu jogo aqui embaixo, enfim. E quando eu quero jogar lá mais longe, eu ponho um plug mais pesado, lógico. Mas tem que ter uma técnica de jogar com, se tu libera muito a carretilha, ela papo de pescador, tá? Para você entender, quando você está toda liberada, o freio está todo liberado, se tu arremessar muito forte, dá cabeleira. Então tu vais jogando, na medida que você vai jogando, você vai aprendendo a soltar. Então os caras usam os freios não totalmente liberado, mas uma distância boa. Assim eu vi a tua vida. O Senhor, Ele, por muito tempo, Ele foi te segurando e te soltando, mas você, desesperado, querendo mais e mais, e entra no teu quarto e mais. E o Senhor disse que esse tempo agora termina, você vai com mais de Deus. E se tu achava que era terrivelmente, agora vai ser incrivelmente terrível, entendeu? Porque você vai começar a ver coisas que uma outra face da igreja, você já tem visto uma, mas o Senhor vai te levantar como um profeta nessa nação, de uma forma sobrenatural. Assina as tuas mãos para cá. Senhor, eu quero te agradecer pela honra de receber o teu filho como um profeta para essa geração, Senhor, que se perdeu no meio dos ídolos, uma geração que desaprendeu a canalizar tudo para você. Mas você sempre tem aqueles que vão te adorar, e quando uns se perdem por causa do dinheiro, quando outros se perdem por causa da mídia, quando outros se perdem por causa de tantas outras coisas, o Senhor levanta uma outra geração, e você faz parte dessa nova geração de adoradores ao Senhor, que não está preocupado com outra coisa a não ser anunciar Jesus através do dom. E isso agrada ao Senhor, agrada a Deus você falar do Filho dele, agrada a Deus, isso agrada ao Senhor. Ele colocou isso dentro de você, e você está mais que liberado pelo Espírito do Senhor. Algumas cidades estão abertas para você, algumas igrejas estão abertas para você, a mídia está aberta, mas filho, não perca o teu coração, porque muitos já perderam quando entraram nesse nível. Lembre-se dos humildes começos, lembre da fatia de pão, lembre-se da margarina, lembre-se dos calçados, lembre-se, porque eu te levarei a lugares que você jamais imaginou estar. Eu te darei coisas que você nem pediu para ter. Pai, abençoa meu irmão a cada dia mais, e aqueles que estão com ele, em nome de Jesus. Por um tempo eu vi vocês velhinhos junto com ele, sabia? Eu não sei o que vai acontecer, mas no mundo secular, algumas bandas, elas envelhecem juntos e elas nunca perdem o ritmo. Amém? Eu não sei o que vai acontecer, mas fiquem tranquilos. Amém, gente? Amém? Boa noite. Para mim é uma alegria. Tá tudo certo, obrigado.
Para mim é uma alegria, uma honra imensa estar aqui. Eu não digo isso como demagogia, não digo isso como... pode ter certeza que eu não digo isso em todos os lugares que a gente vai. Mas realmente é uma honra incrível estar aqui. Esses dois casais aqui que estiveram aqui, eu estou surpreendido, sinceramente. Nós estamos, como banda, como ministério, nós estamos surpreendidos com esses caras, porque eles nos receberam muito bem, não nos deixaram passar fome, muito pelo contrário, nos alimentaram muito bem. Nossas esposas não vão nos reconhecer quando chegarmos em casa. Mas o pastor estava... E obrigado, pastor, viu? Pela honra de estar aqui. O Edson falou assim para mim no início: nossa, eu sinto... É tão gostoso esse sentimento de estar começando alguma coisa. E enquanto eu estava adorando aqui, meu coração, ele se uniu ao de vocês mesmo, assim. E eu pensei assim, como é bom estar participando do começo de alguma coisa que vai ser gigante. Não só em números, mas em presença de Deus. Eu digo, os céus estão abertos aqui já estão abertos, e é uma alegria poder começar alguma coisa com o respaldo dos céus, porque imagina que triste que é começar algo sem ouvir os céus, sem respaldo de Deus. O pastor falou aqui que a gente deve ter uma vida muito fácil, né? E muito tranquila. Com certeza ele estava brincando. Então deixa eu me apresentar aqui, apresentar os meninos. Vocês vão entender o porquê que a gente não tem uma vida fácil em um detalhe. Meu nome é Tom, eu sou de uma cidade chamada São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Tenho 28 anos, sou casado com a Natália. Vai fazer 4 anos agora, dia 9 de novembro. E agora, há uns dias atrás, descobrimos que vamos ser papais. Então, para você ter uma ideia, hoje eu contei para minha família. Só hoje, no Dia dos Pais, eu mandei um vídeo da ultrassonografia que eu fiz essa semana, primeira, e contei para minha mãe, contei para meu pai, eles choraram, óbvio. Aqui na minha frente, aqui, o guitarrista Leandro, faz assim, Leandro, ele é solteiro ainda, então peço que vocês orem por ele, por favor. Mas do lado dele tem um outro Leandro, e os dois são Leandro Pereira, isso é muito interessante. Ele tem um filho de 7 meses, fez agora essa semana, e a esposa dele chama Roberta. Do lado dele, o Rafael, faz assim, Rafael. Ele tem uma esposa chamada Karine, e a esposa dele também está grávida. Vai nascer já daqui um mês, eu acho. Então a nossa vida não é nem um pouco fácil, porque não é fácil ficar alguns dias fora de casa. E Deus tem nos soprado para a nação nesse tempo. Esse ano foi incrível, porque nós começamos o ano e Deus falou: agora chegou o tempo de vocês voarem. E a gente não parou, nenhum fim de semana. Semana passada estávamos em Maceió, hoje estamos aqui, semana que vem em Rondônia, e aí por aí vai. Mas Deus tem falado uma coisa comigo, uma coisa nesse tempo. Eu gosto de ter palavras para uma temporada, sabe? Deus vai me falando algumas coisas e é isso que eu falo em alguns lugares que eu vou. E eu senti de falar isso aqui também. Antes de eu começar a falar, eu quero apresentar o projeto que a gente lançou agora, recente, que chama Arco e Flecha. O projeto consiste em um disco com 10 faixas, todas autorais, todas frutos de relacionamento com Deus, de experiências com Deus. E algumas delas nós cantamos aqui. Hoje não deu para cantar muito, porque a presença de Deus veio e a gente ficou muito tempo numa música só, em espontâneo. Mas tem 10 canções aqui, todas autorais. E junto com esse disco, Deus também me deu um presente incrível, que é esse livro que chama Arco e Flecha, por trás das canções. Esse livro aqui, ele é muito especial para mim, porque eu sempre acreditei e preguei que quem canta a palavra não erra. E por ver aí fora muita gente cantando canções que não condizem com a palavra,
Deus me deu a estratégia de escrever um livro que eu baseio tudo que eu estou cantando na palavra. Ou seja, tudo aquilo que eu canto tem um respaldo bíblico que eu coloquei aqui. Também em cada capítulo, para cada capítulo é correspondente a uma música. Então, cada capítulo eu conto também a história das canções, como elas nasceram. Se você gosta de tocar, tem cifra aqui que te explica como tocar no violão, no teclado. E também tem um plus muito legal aqui, que é: eu escolhi alguns homens de Deus que eu tenho relacionamento que eu me espelho, para poderem endossar e prefaciar em cada capítulo. Então eu sugeri uma canção para cada um, e eu falei: dá a sua visão com relação a essa canção. Então o pastor Ademar de Campos, não sei se vocês conhecem, ele escreve um dos capítulos. O pastor Davi Silva, ele escreve um dos capítulos. E vários outros homens de Deus escrevem aqui e endossam aquilo que eu tenho falado. É um privilégio para mim tê-los aqui. Ali atrás, naquela mesinha, vocês podem adquirir no final. Eu, sinceramente, não gostaria de voltar para casa com nenhum disco e nenhum livro. Então, abençoe alguém, dá de presente. Esse livro não é para músicos somente. Ele conta a história, as minhas experiências com Deus. Então, qualquer um pode ler, não só aqueles que estão envolvidos com adoração através da música. Amém? Amém. Então vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: me presenteia, por favor. Tá bom. Glória a Deus. Eu vou falar um pouco sobre o tema desse projeto que chama Arco e Flecha. E queria que vocês abrissem as suas Bíblias em Isaías capítulo 49. Isaías capítulo 49. Quem achou, diga amém. Amém. Isaías 49 diz assim: ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o ventre da minha mãe, e desde o meu nascimento Ele fez menção do meu nome. No versículo 2: o Senhor fez da minha boca uma espada aguda, e na sombra da sua mão o Senhor me escondeu. O Senhor também me fez como uma flecha polida, e me guardou na sua aljava. Eu quero ficar no versículo 2, na parte B. O Senhor me fez como uma flecha polida, e me guardou na sua aljava. Sabe, quando eu estava escrevendo esse livro, também produzindo esse disco, eu não tinha um nome ainda para esse projeto. E você sabe que a maioria dos cantores, quando vai divulgar o seu CD e fazer o seu CD, eles escolhem uma música, e talvez a música que mais toca, e eles põem aquela canção para ser tema daquele disco. Mas quando eu olhava todas as canções que iriam entrar, nenhuma me cativava a ponto de eu colocar ela como carro-chefe, assim, como tema do disco. E um dia eu estava orando sobre isso, eu falei para minha esposa: poxa, eu não sei qual o nome do disco vai ser. E ela falou assim: entra em oração. E eu entrei no meu quarto, eu estava orando com Deus, de repente eu fiz aquela roleta russa, sabe? Você pega a Bíblia e você gira 2 vezes para cá, 2 vezes para lá, abre onde cair. E aí eu estava folheando, e de repente aquele versículo que eu sempre passei por ele, eu já li a Bíblia inteira algumas vezes, e eu gosto muito do profeta Isaías, e eu passei a minha vida inteira lendo Isaías. Mas você sabe aquele momento quando você sempre leu aquele versículo, mas tem um dia que você lê e aquele versículo fica desse tamanho na sua frente e não te larga por umas 2 semanas? Assim foi comigo. Quando eu olhei para Isaías capítulo 49, principalmente o versículo 2, o Senhor me fez como uma flecha polida e me guardou ou me escondeu na sua aljava, aquele versículo ficou gigantesco na minha frente. E eu lembrei
naquele momento, de todas as palavras proféticas que eu recebi. Porque eu não sei se você faz isso, mas eu costumo pegar as palavras proféticas que eu recebo e eu escrevo, e eu nunca esqueço mais. Então, nos momentos difíceis, porque a gente tem momentos difíceis, nos vales, porque a gente tem vale, eu pego aquelas palavras proféticas, e aquelas palavras proféticas são meu alimento no deserto. E aí eu posso caminhar por mais uns dias. E quando eu estava lendo esse versículo, eu lembrei de muitas palavras proféticas que eu tinha recebido quando eu tinha mais ou menos 14 para 15 anos. Para vocês conhecerem um pouco da minha história, eu sempre fui envolvido com igreja. Eu nasci, fiz 1 ano, fiz 2, quando eu estava no 2º ano de vida, os meus pais, junto comigo, se mudaram para a Colômbia e ficamos 4 anos fazendo missões na Colômbia, implantando igrejas nas 2 principais cidades, a primeira Bogotá e depois Medellín. Eu via meu pai focado na obra do Senhor e eu fui crescendo nesse meio. Sempre tive um coração missionário. Quando nós voltamos da Colômbia para o Brasil, na Colômbia mesmo, Deus deu uma visão para o meu pai um dia, e meu pai estava com um cajado na mão, e ele guiava as ovelhas para dentro do redil. Eu não sei se você sabe o que significa redil, mas redil significa casa de ovelhas. E então, nós começamos, somente nós 5, meus pais, eu mais velho, meu irmão do meio que foi para a Colômbia com apenas 45 dias de vida, e meu irmão mais novo que é colombiano. Começamos nós 5, isso aqui que vocês estão começando. Fomos envolvidos com... Eu sou envolvido com música desde pequeno. Antes dos 8 anos de idade eu só gostava de batucar. Com 8 anos de idade eu toquei a primeira vez na igreja, bateria, porque toda criança gosta de bateria, né? Toquei bateria pela primeira vez e nunca mais parei de tocar. Com 15 anos eu já estava liderando adoração, cantando. Com 18 anos já liderava louvor, já servia na igreja, já era líder de células, já era líder dos jovens, porque filho de pastor tem que se virar. E quando eu tinha mais ou menos 14 ou 15 anos, foi um tempo que Deus decidiu derramar muitas palavras proféticas, assim, numa temporada incrível. Pra você ter uma ideia, um dia eu estava sentado aqui na primeira fileira, porque era onde os músicos ficavam. Veio um pastor de fora, subiu, pegou o microfone, não sabia que eu era filho do pastor, apontou para mim e falou: fica de pé, menino. Eu fiquei de pé e o pastor disse tudo o que o pastor falou agora para mim. Tudo. Passou uns dias, eu estava na igreja de um amigo meu, visitando e tocando lá. E depois terminou, como eu não era familiarizado com aquela igreja, eu fui para a última fileira, o pastor pegou o microfone e falou: filho, fica de pé. E falou tudo aquilo que o pastor falou aqui hoje. Eu estava no ônibus um dia, indo para não sei aonde, de repente entra uma senhorinha do coque, aquelas do reteté, e ela senta do meu lado, ela não se conteve, me chamou e falou: filho, Deus tem uma palavra para você, e falou tudo o que o pastor falou hoje. Aquelas palavras me perseguiam onde eu ia, e era uma temporada. Quando eu estava escrevendo esse livro, produzindo esse disco, eu me deparo com um dos versículos que mais me tocou aquela época, com um dos versículos que Deus baseou aquela época, porque quando eu me dirijo para Isaías capítulo 49, versículo 2, eu já lembro automaticamente daquela época. Quando eu olho e esse versículo fica gigante na minha frente, eu falo: chegou a minha hora, chegou o meu tempo, esse é o tempo. Eu sou uma flecha, e o que a flecha faz? A flecha voa ferozmente e velozmente em direção ao seu alvo. Eu estou até com uma flechinha aqui, não sei se você percebeu. A flecha vai e alcança o seu alvo. Chegou a minha vez. As minhas canções vão ser como flecha nas mãos do arqueiro. E, cara, vai ser incrível, vai ser um tempo maravilhoso.
e Deus só me olhando, e eu animado dentro do meu quarto, eu pulando de alegria, falando: é isso, Senhor, muito obrigado, porque isso é confirmação para esse projeto, é de Deus, muito obrigado, Senhor. E Deus, eu senti Deus fazendo assim: shh, eu preciso ainda te explicar e te revelar muito mais, além desse versículo aqui e do que você consegue ler. Deus falou assim para mim: filho, olha o versículo 2. Aí eu li: fez a minha boca como uma espada aguda, e na sombra da sua mão me escondeu. Fez como uma flecha polida, e me guardou na sua aljava. Ele falou: você prestou bem atenção? Eu falei: sim. Eu quero te falar uma coisa. Deus falando para mim: quero te falar uma coisa que você nunca vai esquecer. E eu, Tom, hoje eu quero falar isso para você também. Acredito que você nunca mais vai esquecer. Deus me disse o seguinte: eu sou mais interessado que você em que você seja lançado. Isso é fato. Eu planejei todos os seus dias, e todos os seus dias estão escritos no meu livro, segundo Salmos 139. Eu que planejei tudo, então eu vou cuidar de todas as coisas, fica tranquilo. Porém, mais importante do que ser lançado é ficar escondido. Porque olha aqui, olha lá, ó. E me pôs como uma flecha limpa e me escondeu. Mais importante do que ser lançado é ficar escondido. Rapaz, eu gelei. Porque naquele momento Deus destruía de uma vez por todas o meu conceito humano de sucesso. Qual que é o nosso conceito de sucesso, irmãos? Eu pergunto. O conceito natural de sucesso humano é: quanto mais pessoas me veem, mais sucesso eu tenho. Quer um exemplo? Se amanhã eu apareço na TV Globo de manhã, Fátima Bernardes, encontro. Se amanhã eu apareço lá, vocês vão pensar: cara, o Tom tá fazendo sucesso. Vou seguir ele no Instagram. Mas Deus estava dizendo assim: o sucesso humano é aquilo que os homens conseguem ver, é a flecha no alvo, cravada. Mas o meu sucesso é: recalcula a rota, vai lá no retorno e volta para o lugar secreto. Deus disse assim: de uma vez por todas, filho, você precisa entender que eu vou cumprir aquilo que eu prometi, porque eu não sou homem para mentir. Mas você tem que fazer o seu papel e basear a sua vida inteira no lugar secreto. Vocês sabem o que é aljava? Vocês já viram aqueles filmes medievais em que aquele cavaleiro está com seu arco na mão esquerda e ele está segurando as rédeas aqui do cavalo, e de repente ele olha o seu alvo e ele puxa a flecha daqui de trás? Vocês perceberam? Aqui, esse depósito se chama aljava. Quando o arqueiro ele tem uma aljava com as flechas prontas, ele não precisa olhar para trás, gastar tempo tentando tirar a flecha. Ele só puxa, ele prepara e lança para o seu alvo. Agora, o que é interessante nisso e nessa analogia é que a flecha, para que ela seja lançada, ela precisa estar pronta. A flecha, para que ela seja lançada, ela precisa estar polida. A flecha, para que ela esteja pronta para ser lançada, ela precisa estar alinhada, porque vocês sabem que se 1 milímetro estiver desalinhado da madeira ali, do cabinho, você mirou lá, ela vai para lá. E Deus me lembrou de todos os momentos, desde que Ele prometeu, até aquele momento que eu estava me deparando lá no meu quarto com Isaías 49, Deus me fez lembrar que eu passei vales, mas outros dias eu estava no alto de uma montanha. Tiveram dias que eu estava em dias de sol, mas tiveram outros dias que eu estava no meio de uma tempestade.
E em todas essas estações do processo que me trouxe aqui, Deus estava alinhando, polindo e principalmente me escondendo. Eu me quebrantei quando eu olhei e me deparei naquele momento com o versículo 2, porque era como se Deus estivesse dizendo: eu vou fazer lá na frente, mas primeiro você tem que entender que para fazer você precisa ser. Para que você faça tudo aquilo que eu prometi, você vai ter que ser primeiro, porque se você pode até ser lançado, mas se você não estiver pronto, você não vai cumprir o teu objetivo. É por isso, irmãos, que nós vemos homens que começam muito bem, mas terminam mal, porque provavelmente foram lançados antes do tempo. É por isso, irmãos, que tem muitos homens que começam com uma esposa e terminam com duas. É por isso que tem homens de Deus que começam com a esposa que passou pelo vale com ele e terminam com uma outra esposa que está lá desfrutando do bem e do bom. Nós não queremos ser essa geração. Nós não queremos ser esse tipo de pessoa. Nós não queremos ser esse tipo de flecha que é lançada antes do tempo. E por isso Deus está nos ensinando hoje o poder do lugar secreto. Porque antes que ela apareça, existe um processo que só pode ser cumprido no lugar secreto. Eu sei que vocês estão começando essa igreja linda aqui. Eu sei que vocês estão começando a estruturar e não deve ser fácil. Não é fácil. Eu sei porque eu sou filho de pastor e pastoreio a minha igreja também. Não é fácil começar. Minha igreja tem apenas 200 pessoas e eu sei que não é fácil. Quando você acha que você está começando alguma coisa, você tem que voltar lá e alinhar outras. Quando você acha que você já está forte o suficiente, você percebe que existe uma base que você precisa fortalecer mais. Mas essa palavra é tão especial hoje à noite, acredito, não porque eu estou dando, mas porque Deus está dizendo para nós o seguinte: antes que vocês comecem a fazer, vocês precisam entender que tudo que vocês fizerem precisa estar baseado e alicerçado em um lugar secreto. Tudo, desde a conta de luz que vai ser paga até a reforma gigante, precisa estar baseada em ouvir a voz do Senhor, onde ninguém vê. Porque eu tenho andado pelo Brasil, muitas pessoas não conhecem ainda o ministério, mas eu estou começando a ver que esse segundo semestre Deus está me levando a não ficar famoso, mas Deus está me expondo mais para o Brasil. E quando eu estou em algum lugar tocando, e eu estava dizendo isso em algum lugar semana passada, não sei, eu nunca acostumo em ver vocês cantando uma canção que Deus me deu. Eu nunca acostumo. Então todas as vezes eu me emociono quando eu olho para uma igreja cantando e sendo tocada por aquilo que Deus me deu. E eu percebo que eu só consigo colher os frutos visíveis se eu plantei lá no meu lugar secreto. Eu tenho um quartinho lá em casa que nem minha esposa entra direito. Quando ela pensa em entrar para limpar, porque geralmente fica uma bagunça, eu falo assim: amor, esse lugar é meu e do Senhor, dá licença. Ela tem o maior cuidado de entrar lá. E lá eu passo a maioria do meu tempo durante a semana. Eu passo meu tempo orando, passo meu tempo me humilhando, passo meu tempo chorando, passo meu tempo adorando e cantando, passo um tempo escrevendo, para que quando eu estiver aqui diante de vocês, o que eu fizer aqui não seja maior do que está aqui dentro. Uma vez Jesus explanando, imagina Jesus no começo do seu ministério, ficando famoso, mas por boatos, né?
Porque todo mundo que cresce repentinamente, aparece diante dos homens, tem muitos boatos ao seu redor. Então eu imagino que Jesus, ele chama, no capítulo 5 de Mateus, ele chama a multidão para perto, ele senta o povo ali, ele fala assim: prepara a comida, prepara a bebida aí, porque eu vou gastar um tempo falando dos alicerces daquilo que eu acredito como vida com Deus. Vocês estão vindo até hoje, milhares de anos trouxeram vocês aqui, baseado em lei, mas eu quero estabelecer o padrão de uma vida excelente aqui na terra. Jesus era Deus, e ele sabia a cultura do céu. Então, por ele saber a cultura do céu, ele estava tentando agora chamar aquela multidão para perto e basear a vida deles de acordo com aquilo que ele experimentava do céu. Porque em João capítulo 5, uma vez Jesus disse assim: eu só faço aquilo que eu vejo meu Pai fazer. Ou seja, Jesus era movido pelo que ele via o Pai fazer. Então isso nos ensina a respeito de um relacionamento com Deus que dita as nossas regras, dita o nosso estilo de vida. Então, com relação à oração, com relação a uma vida de oração, Jesus no capítulo 6, ou seja, no meio do Sermão da Montanha, que é muito famoso, Jesus no capítulo 6, no versículo 6, Jesus estabelece uma vida baseada em oração. Ele diz o seguinte: quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao Pai em secreto, e o Pai que te vê em secreto te recompensará diante dos homens. Jesus está baseando a vida daqueles homens que estão ouvindo, que só seguiam como seguidores hoje no Instagram. Jesus estava falando assim: peraí, se vocês querem realmente me seguir, vocês vão precisar entender no que eu estou baseado. E Jesus deixa esse legado de vida de oração para nós, do capítulo 6, no versículo 6, antes da oração do Pai Nosso. Jesus deixa: quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao Pai que te vê em secreto, e o Pai que te vê em secreto te recompensará diante dos homens. Então Deus está ensinando para nós, através do seu Filho Jesus, das suas palavras do Sermão da Montanha, Deus está ensinando para nós o seguinte: tudo aquilo que você for fazer precisa estar baseado no que você é quando ninguém te vê. Tudo aquilo que nós vamos nos propor a fazer nos próximos anos precisam ser baseados, alicerçados num alicerce firme, que é o poder do lugar secreto. Porque vocês, irmãos, com todo respeito, não estão durante a semana na minha casa. Vocês não sabem o preço que eu pago, e nem eu sei o de vocês. Mas quando eu olho para homens como vocês, eu estou olhando aqui, eu consigo perceber que houve ou não um plantio, entende? No lugar secreto. Então vamos lá, eu vivo a minha vida no lugar secreto aqui, buscando ao Senhor, olhando para a face dele, sendo transformado. E nós entendemos aí fora que esse versículo diz torcidamente, e pensamos: se eu buscar Deus, Deus vai me dar aquilo que eu preciso. Se eu buscar a Deus aqui e cumprir as minhas disciplinas espirituais, Deus vai me dar aquilo que eu estou buscando. Ele pode te dar, porque Ele é bom. Ele pode te dar. Mas eu entendo esse versículo o seguinte: eu estou aqui, vivendo a minha vida com Deus, colocando tudo que eu tenho, que eu sou, que eu vou ser ainda nas mãos dEle, submetendo ao domínio e à soberania do meu Senhor. E aí,
sexta-feira, eu dou tchau para minha esposa, eu pego o avião e venho para cá, e eu começo a cantar e falar do amor do Senhor. E aquilo que vocês veem aqui, o que vocês estão vendo eu fazer, cantando ou pregando e falando daquilo que Deus me deu, é apenas um fruto que vocês estão conseguindo colher de uma árvore que é muito maior na profundidade do que é na altura. Nós olhamos uma árvore linda e que dá frutos, e nós não sabemos que aquela árvore, para que ela esteja assim, ela precisa estar alicerçada e firme. O que eu estou dizendo aqui hoje é muito simples, mas se nós entendermos, vai basear a nossa vida para o resto da nossa vida, vai basear os nossos passos para o resto da nossa vida. Eu tenho dito para os jovens, porque eu falo muito para jovem, eu tenho dito para os jovens assim, eu estava dizendo tudo isso que eu estou dizendo agora, e de repente eu disse assim: eu vou fazer 3 perguntas para vocês, não precisa me responder, mas isso vai medir em que nível você está com Deus. Como está a tua vida de oração? Aí fez esse silêncio que está aqui. Segunda pergunta: como está a sua leitura da palavra? Aí continua o silêncio. Terceira pergunta: eu não estou aqui para julgar ninguém, porque tem dia que eu não estou afim de ler a palavra, tem dia que eu não estou afim de ter um tempo com Deus, ou só eu sou assim? Eu não estou aqui para julgar ninguém, mas a terceira pergunta é que eu quero que vocês entendam que isso vai ditar o nosso termômetro. Vocês sabem o que é jejum? Porque nós hoje vivemos uma vida que eu tenho certeza, irmãos, que está muito longe dos padrões do Sermão da Montanha. Irmãos, eu tenho certeza que a vida que nós levamos hoje, eu não estou falando de nós somente aqui, mas o Brasil, fora do Brasil também, os cristãos, a vida que nós levamos aqui precisa ser revista. A vida que nós levamos aqui na terra precisa ser reorganizada. O nosso cotidiano precisa ser mudado. Nós vivemos uma vida tão rasa, e Deus tem me quebrado muito nesse tempo com relação a isso. Porque quando eu ouço uma palavra igual a que o pastor me deu, ela confirma tudo aquilo que eu tenho vivido. Pastor, o que o Senhor te disse hoje é exatamente aquilo que eu tenho vivido. Ela vai de encontro, mas também essa palavra, ela gera uma responsabilidade em mim que não pesa, sabe? É uma responsabilidade que não é pesada no sentido negativo, mas me dá um temor de Deus. Olha os meus pais espirituais lá atrás, olha os homens de Deus que se levantaram lá atrás, como eles começaram, e olha como eles estão hoje. Eu não posso cair, Senhor. Eu não posso me envolver na artimanha do Deus do dinheiro. Eu não posso me envolver na artimanha de Jezabel. Senhor, me ensina. E esses dias eu estava orando isso, e sabe o que Deus me disse? Tom, eu preciso, meu filho, que você pise no freio da intensidade e acelera o pedal da profundidade, porque nem todos os intensos serão profundos, mas todos os profundos serão intensos. Então, para um pouquinho de ser intenso. Eu amo os intensos, mas para um pouquinho e seja profundo, porque se você for profundo em todas as suas bases, é inevitável que você seja intenso. É inevitável. Então o que Deus está fazendo comigo hoje, irmãos, é simplesmente me parando
e dizendo: você não vai sair daqui sem estar pronto. Eu não vou te lançar antes do tempo. Eu não vou te lançar ou te usar. A gente fala muito, né? Usa-me, Senhor. Eu não vou te usar antes do tempo. Ainda existem algumas coisas que precisam ser estruturadas. E à medida em que você vai fechando essas lacunas, eu vou te levando a novos níveis. E você pode estar perguntando aí dentro de você: mas Deus, eu não fui chamado para multidões. Eu não fui chamado para liderar pessoas. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o padrão que Deus quer não é mais certo e errado, porque essa época já passou. Sinceramente, perdão a minha expressão aqui, mas encheu o saco já ficar falando para os jovens o que é certo e o que é errado. Eu chego em lugares que tem muitas perguntas e respostas. Então, é pecado fazer tatuagem? Então, é pecado ouvir música secular? Irmãos, o que Deus está querendo basear nossa vida hoje é o que é bom e o que é excelente. Então eu digo para você: o que você faz? Você é um médico? Você é um psicólogo? Você é um empresário? Você é uma dona de casa? Tudo aquilo que você fizer precisa ser baseado no lugar secreto. Nós precisamos ditar a nossa vida nesse padrão. Amanhã eu oro para que Deus te chacoalhe com um temor santo de que você não vai conseguir ficar um dia sem olhar na face do Senhor. Porque eu lembro do meu versículo favorito em toda a palavra, e para mim aquele versículo que mais descreve um ciclo de transformação para uma vida excelente. Sabe qual que é esse versículo? É 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, quando Paulo está falando aos coríntios, uma igreja forte, saudável, uma igreja forte mesmo. Paulo estava ditando os padrões, porque no versículo 17, um versículo antes desse que eu quero dizer, que é o meu preferido, Paulo está falando assim: ora, onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. E sabe qual que é o background aqui? Paulo está falando assim: irmãos, nos versículos antes, vocês estão presos ainda à lei, e todas as vezes que vocês vão ler a lei do Senhor, vocês colocam um véu, assim como as pessoas que viam Moisés sair do monte, elas colocavam um véu no rosto de Moisés, porque era impossível ver a sua face. Então Paulo está falando: vocês são incríveis, igreja de Corinto, mas o que vocês precisam entender é que se o Espírito do Senhor está aqui, não precisa ter lei, não precisa ter a lei que mata, sabe? Eu não estou falando que não pode ter lei, mas a lei saudável sim. Mas ficar preso à lei é ficar preso à religião. Ficar preso à lei é ficar preso numa jaula com a porta aberta. Não é verdade? Basear sua vida em lei é ficar enjaulado com a jaula aberta. Deus já nos libertou. Então, onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. Aí Paulo entra no versículo 18. Ele diz assim: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, com a ajuda do Espírito Santo. Primeiro Paulo fala assim: é impossível, já estou terminando, é impossível olhar para o Senhor com o rosto coberto. É impossível ser transformado com sua face coberta. É impossível. Então todos nós, com o rosto descoberto, ou seja, sem máscaras. Acredito que Paulo estava falando com muita suavidade e cavalheirismo, estava falando uma verdade.
A vida cristã não é um baile de máscaras. Tira a sua máscara para olhar para o Senhor. E aí quando você tira a máscara, você olha para o Senhor. Agora, Paulo usa uma analogia interessante. Todos nós com o rosto descobertos, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Ou seja, quando você olha para a glória do Senhor, você precisa olhar para Ele e para a sua glória como alguém que olha para um espelho. E aí eu pergunto, mulheres, gostam de um espelho? Quando vocês saem de casa de manhã para trabalhar ou para fazer qualquer coisa, vocês já levantam da cama e já saem do jeito que estão? Não, óbvio que não. Mas antes vocês fazem o quê? Vocês dão uma olhadinha no espelho. E tem umas pessoas que fazem... Tô brincando. Vocês olham no espelho. E aí o espelho, ele vai dizer para você aquilo que você precisa melhorar. E aí quando você aceita o que o espelho está dizendo para você, você toma um passo de fé. Ou seja, você toma um passo de dizer, eu vou fazer isso que o espelho me ordenou e me sugeriu. Aí você é transformado. Então quando você olha para a glória do Senhor sem máscara, como aquele que olha para um espelho, aí você é transformado de glória em glória. Então sabe, eu não acredito no evangelho que a pessoa aceita Jesus e pum, transformada, santa, perfeita, pode ir para o céu. Não. 2 Coríntios 3,18 me ensina que toda vez que eu entro no meu quarto, fecho a minha porta, oro o Pai em secreto, Ele me transforma mais um pouco. Toda vez que eu entro no meu quarto, fecho a minha porta, olho o meu Pai sem máscaras, porque se só está eu e Ele, eu vou esconder o quê? Quando eu olho para Ele como quem olha para um espelho, eu sou transformado de glória em glória. E aí quando eu estou diante de um mendigo, ou quando eu estou diante de uma multidão, não importa, aquilo que eu plantei no lugar secreto vai ser colhido ali naquela hora. Frutos maduros, frutos que permanecem, frutos que nos levam para um novo nível. E eu falo para terminar, se a igreja do Senhor entendesse que aquilo que eles fazem precisa ser baseado naquilo que eles são, nós estaríamos muito mais longe. Mas acredito que Deus está levantando aqui hoje à noite pessoas que se comprometem em voltar, recalcular a rota e voltar para o lugar secreto, da onde nós nunca vamos sair. Fica de pé no seu lugar.